E agora as últimas informações do caso da jovem atropelada e arrastada em São Paulo. No domingo espetacular ouviu familiares e amigos de Tainara Santos. As agressões contra mulheres são cada vez mais impressionantes. Mas será que há formas de prevenir tantas tragédias? Eu não sei o que eu fiz, né, mano? Tô indo embora aqui, tô metendo marcha, tô longe já. A mensagem foi enviada a um amigo minutos depois desse flagrante. Foi quando ele entrou na marginal, quando ele pegou a marginal, que eu vi que o carro tava dando uns trancos. Quando eu olhei na janela, era ela. A mina tá embaixo do carro! Eu falava pra ele assim, para o carro, a menina tá debaixo do carro. E ele não parava. Meu Deus do céu, mano. Nos registros daquela noite, Tainara Souza Santos, de 31 anos, aparece feliz com os amigos. A Tainara é uma pessoa muito divertida. Ninguém fica triste do lado dela. Ela é uma mulher extremamente divertida, alegre. Eu não tenho nem palavras para dizer o que ela é, mas ela é uma mulher excepcional como mãe, como irmã, como filha. Ela é incrível, trabalhadora. Ela sempre estava ansiosa para sair, para comprar a roupa dela, para estar se arrumando. Saímos umas 11 horas da noite para ir numa balada, num boteco, né? Num bar. Para ver, gente ver show, né? Chegando lá, nós curtimos a balada normalmente até umas 4 horas da manhã. Sabe quando a pessoa está muito empolgada, muito feliz? É o momento que ela estava ali. As duas terminaram a noite num segundo bar. Já era de manhã quando Douglas Alves da Silva, de 26 anos, teria agredido o amigo que estava com elas. A gente sabe que ele tem uma fama de arrumar muita confusão, muita briga em rolê, principalmente com mulheres. Contaram que ele sentiu ciúmes nela, ele foi brigar com o Lucas. Nessa que separou, ela cortou aquela vibe dela, né? Aí ela foi embora com o Lucas. Menos de 5 minutos depois, as câmeras de segurança registraram Tainara e o amigo voltando para casa. É nesse momento que ela é atingida pelo carro. Aqui. O Rafael mora em frente ao local. Ele saía para o trabalho e viu tudo. E eu vi o barulho. E ela entra aqui debaixo do carro e eu tô gritando aqui de cima. Atropelou a menina, atropelou a menina. Ele dá uma ré, vai pra frente, tentando, tipo, se livrar do corpo dela, vai embora, né? Só que o corpo dela fica preso lá. Tainara foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro pela Marginal Tietê, uma das principais vias expressas de São Paulo. Ele propositalmente jogou o carro para cima dela para tentar matá-la naquele momento. Na verdade, o corpo de Tainara estava embaixo e só se desprendeu do carro porque, na verdade, um outro veículo teria interceptado ele. E aí, nessa ânsia de fugir, de continuar a sua fuga, ele sobe numa calçada do posto e aí, em relação ao desnível, acaba soltando isso. A mina tá embaixo do carro! Tainara tem 2 filhos e tinha perdido o emprego havia pouco tempo. Amigos e parentes não confirmam, mas acreditam que ela tenha se relacionado de forma breve com Douglas. Ela nunca comentou dele pra mim, de nenhum Douglas, que tinha ficado, estava tendo algum caso. Douglas foi preso temporariamente no dia seguinte. Estava em um hotel na zona leste de São Paulo e foi baleado ao tentar reagir à prisão. Eu não conheço nem ela, meu rei. Você não conhece ela? Não conheço. Você não é esse ficante dela? Não. Isso aí tá tudo é mentira na internet, senhor. Então qual que é a verdade, então? A verdade foi uma confusão que teve lá dentro com um cara que tava com ela. E quando ele saiu, ele falou que ia me matar. E quando eu virei a cor do carro que eu fui pra atropelar ele, não foi ela. Não conheço ela, não. Pode postar aí, tá? O Douglas, num primeiro momento, ele mostrou uma certa indiferença. Depois ele começou a referir, desconhecer a vítima Tainara, nunca teve qualquer relacionamento com ela. Juridicamente, ele quer fugir do crime de feminicídio. Dizer que não conhece ela, dizer que não tem nenhuma relação com ela, ele quer simplesmente responder pelo crime de homicídio, mesmo que ele ainda seja qualificado. Porque ele sabe que respondendo por feminicídio, hoje é o crime mais grave que nós temos no nosso ordenamento jurídico.
Douglas já tinha passagem pela polícia. Chegou a ser preso em 2023 por porte de arma de uso restrito. Essa semana, na audiência de custódia, denunciou agressões por parte dos policiais. A defesa diz que ele corre risco de morte na prisão. Você foi agredido pelos policiais? Sim. Em nota, o advogado de Douglas, Marcos Leal, relata que pessoas próximas estão sofrendo ameaças e diz que a justiça não deve ser confundida com vingança, nem deve atingir terceiros que nada têm a ver com o crime. E que Douglas responderá pelos atos na medida de sua culpabilidade e na forma da lei, com base em provas e investigação, não sob a ótica do ódio. O caso de Tainara acontece no momento em que outros episódios de violência contra mulheres repercutiram no país nos últimos tempos. Essa sequência de ataques contra as mulheres não chocou somente quem assiste, quem acompanha pela televisão ou pelas redes sociais. Revoltou também quem estuda, investiga, quem trabalha no dia a dia para tentar impedir isso. E quando os especialistas se perguntam para onde a gente está caminhando, é porque nós já passamos do inaceitável. Eu já começo perguntando para vocês se vocês acreditam que a gente esteja se indignando o suficiente ou se nós estamos normalizando o horror. Feminicídio é um crime de ódio, um ato de extermínio. Mas nos últimos anos, a violência se tornou ainda mais violenta. Então, o que eu vejo nos meus processos, os homens, alegando que eles praticam violência, justificando essa violência, praticando violência nas ruas, muita crueldade. E, ao mesmo tempo, o que nós observamos é uma sociedade dormente, anestesiada. Porque a lei sozinha, ela não consegue resolver todas essas questões que nós estamos falando aqui. É claro que nós gostaríamos de ter uma sociedade muito harmônica, que todo mundo se respeitasse e tal, mas o que nós vemos no Brasil é uma piora. Zona Norte do Rio de Janeiro, 28 de novembro. 2 mulheres são mortas a tiros no Cefet, o Centro Federal de Educação. Alane de Souza Pedrotti Matos, 41 anos, era pedagoga e diretora. Fez doutorado na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Laís Costa Pinheiro, 40 anos, era psicóloga do Cefet desde 2017. As duas foram mortas pelo técnico administrativo e pedagogo João Antônio Miranda Telo Gonçalves, que trabalhava com elas. Ele já havia sido afastado por comportamento agressivo, mas voltou ao trabalho. Colegas dizem que João perseguia as mulheres e que não aceitava ser chefiado por uma. Alane revelou a amigos que chegou a ser ameaçada por ele. Para se proteger, a diretora passou um tempo trabalhando em casa. João usou uma arma registrada por ele como CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, para cometer o crime. Alane sonhava em ser cantora e deixa uma filha de 12 anos. Irretocável mãe, irretocável, a minha sobrinha e elas eram grudadas, né? Irmã perfeita. E os próximos passos são cuidar da minha sobrinha. Cuidar da minha sobrinha, porque eu prometi pra minha irmã que eu ia cuidar dela. E atrás de respostas. Logo depois do ataque, ele tirou a própria vida com a mesma arma que usou para matar as 2 colegas. Eu vejo a violência como uma doença. Então, no meu caso, hipertensão arterial. Tem que tomar um remédio todos os dias. Mas quando acontece um pico de pressão, você tem que ir para o hospital. Eu penso o seguinte, nós estamos num pico de pressão, mas nós também precisamos de um remédio todos os dias. Para esse pico de pressão, para esse boom de feminicídios e violência, o que precisamos fazer? Proteger as mulheres, medida protetiva. A redução da circulação de armas de fogo também é apontada como um fator, porque uma ameaça com arma de fogo aumenta em 70% o risco de morte. Então, isso seria um remédio para uma doença crônica agora. 2 de dezembro, uma mulher é agredida em plena luz do dia no centro de São Paulo. Ela caminha pela calçada ao lado de um homem. O agressor aparece do outro lado da rua, atravessa, vai em direção à mulher, parece conversar com ela. Em seguida, os dois fazem um caminho de volta na calçada e ela é surpreendida pela agressão.
Ele a encosta no muro, dá socos, chega a tentar enforcar. A mulher cai no chão e continua sendo agredida. A rua é movimentada, quem passa olha, mas não age. Um agente de trânsito na moto a serviço da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade observa, mas não se mexe. Segundos depois, ele sobe na calçada em direção ao homem. Na mesma hora, aparece um guarda civil municipal. O agressor tenta reagir. Ele foi algemado e está preso. Há vários estudos que apontam o seguinte: causa da violência para o homem é, em regra, um padrão comportamental aprendido. Ele viu alguém desrespeitando ou maltratando uma mulher. O homem que é misógino em casa, ele está ensinando para o moço que namora a sua filha que ele aceita ódio às mulheres. Ele está ensinando para a filha dele que, se ela sofrer violência, ele está calada. Ele não pensa que, quando ele fala de misoginia, ele está trazendo perigo para dentro da casa dele. Natal, capital do Rio Grande do Norte, 26 de julho. Uma mulher leva 61 socos do namorado dentro de um elevador. Juliana Garcia dos Santos, 35 anos, foi espancada por Igor Eduardo Pereira Cabral, ex-jogador de basquete de 29 anos. No meio de uma discussão, ele ataca a Juliana com raiva. A maioria dos golpes no rosto dela. São 36 segundos de uma violência que chocou o país. Meu rosto estava muito ensanguentado, então começou a fechar a minha visão. Foi uma tentativa de acabar com a minha vida. Igor foi indiciado e continua preso. Juliana ficou com o rosto deformado. Ela teve múltiplas fraturas também no maxilar e precisou passar por várias cirurgias de reconstrução. A culpa não foi minha e a culpa nunca será da vítima. Nenhuma mulher é culpada por ter sido agredida. 4 meses depois da agressão, ela ainda se recupera e se dedica a alertar outras mulheres sobre como se proteger de tanta violência. A Railma não teve rede de apoio para terminar o casamento de 10 anos com o marido agressor. Eu sofri violência psicológica, violência doméstica, teve agressão física também, teve patrimonial também. Eu falo que eu sofri todos os tipos de violência durante esses 10 anos. Depois do rompimento, ela passou a ser perseguida por ele, mesmo com medida protetiva, até ser atacada quando saía de casa de mototáxi para o trabalho. No que eu saí, eu olhei para um canto, olhei para o outro, não vi ninguém, né? Peguei o capacete, coisa que eu não tinha costume, amarrei o capacete aqui no pescoço, né? Prendi e fui. Eu acho que eu andei uns 300 metros, só vi o clarão da moto batendo na traseira, do carro batendo na traseira da moto que eu tava. Foram 32 dias internada, um tratamento que ainda não acabou. Mudou tudo, tudo. Todo dia para mim é uma novidade, porque eu levanto e eu falo, Deus, como que vai ser hoje? Eu falo que eu perdi minhas 2 mãos. Por mais que tenha essa daqui, eu perdi as 2. Que essa daqui não funciona, não tem movimento. Mas graças a Deus, Deus vem me dando força, tudo que eu reaprendi a fazer praticamente tudo. Railma consegue ter autonomia para algumas tarefas do dia a dia e acaba de terminar o curso técnico de enfermagem. Trabalhar, o meu maior sonho nesse momento é voltar a trabalhar. O Brasil é o 5º no mundo em mortes violentas de mulheres. Esse ano, até agora, foram pelo menos 4 por dia. São vítimas que não têm um rosto único e assassinos sem um perfil definido. 2025 ainda nem terminou e o número de casos de feminicídio já é maior do que em todo o ano passado. E o que preocupa não é só o avanço desses crimes, mas a brutalidade deles. Agredidas em qualquer lugar, assassinadas, atropeladas, arrastadas no meio da rua. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 1.075 mulheres morreram vítimas da violência de janeiro a setembro desse ano. Nos últimos 10 anos, foram mais de 12.600.
A situação é tão grave que no Paraná uma iniciativa inédita está sendo pensada para ajudar as mulheres. Um projeto desenvolvido pela Secretaria de Segurança do Estado pretende usar inteligência artificial para cruzar informações de boletins de ocorrência e outros dados para encontrar perfis de prováveis agressores e assim ajudar a impedir reincidências. Tende a pensar em violência doméstica e pensar em violência física, porque é a mais visível, é a mais óbvia, né? É aquela que fica mais facilmente reconhecida. Mas quando a gente está pensando na dinâmica de violência, nos impactos da violência para a vida dessa mulher, em termos de saúde psíquica, saúde emocional, a violência psicológica ela é uma das que gera maior dano para essa vítima, com toda certeza. Os números carregam histórias que tiveram um desfecho trágico, mas para muitas mulheres, como a Karina, a violência passa anos escondida dentro de casa. Começaram na sexta-feira e só cessaram no domingo de manhã. Foram 48 horas de tortura psicológica e física. Enquanto ele me batia, ele me xingava, ele me chamava de tudo que era coisa. Ele não deixava eu pegar no celular, não deixava avisar minha mãe, me deixou trancada dentro do apartamento. Ela, que é advogada, conseguiu na justiça uma medida protetiva, mas permitiu que ele convivesse com as duas filhas. A mais velha falou, mamãe, você pode tentar que eu faça pelo menos no final de semana na casa do papai? Por que ele não veio mais? Eu disse, não, fica tranquilo que a mãe vai conversar. Conversei e ele falou, por intermédio do advogado, a minha pessoa de confiança é minha namorada, ela vai buscar e na outra semana eu lhe devolvo. E a partir dali nunca mais eu consegui saber das minhas filhas, elas pararam de ir para a escola há mais de 2 meses. E então eu só quero as minhas filhas, eu quero poder vê-las, acompanhar o crescimento como toda mãe. Para Tainara, a convivência com os 2 filhos vai ser um desafio ainda difícil de imaginar. As crianças ainda não sabem do estado de saúde da mãe, que teve as 2 pernas amputadas. Tainara já passou por 3 cirurgias e deve realizar novos procedimentos. Ela é muito guerreira, entendeu? Porque se você ver o vídeo, todo mundo fala, morreu. A irmã de Tainara, que acaba de ter um bebê, se emociona ao lembrar que a irmã está passando por toda essa tragédia. Eu só quero justiça mesmo. Eu quero que ele pague pelo que ele fez com a minha irmã, porque nada justifica o que ele fez. Nada justifica. Nada justifica. Ele é um monstro que ele fez. Nós temos que ser fortes e entrar numa briga quando a gente sabe que alguém pode morrer, quando a gente sabe que se não morrer vai ter uma desgraça completa dentro daquela família. Então, o que eu vejo é que às vezes os brasileiros e brasileiras eles ficam muito temerosos de interceder numa briga, mas às vezes é preciso. 8 testemunhas prestaram depoimento. A polícia quer ouvir agora o amigo que estava com Tainara no momento do ataque. A justiça determinou que Douglas passe por exames no Instituto Médico Legal e ordenou que a Secretaria de Administração Penitenciária providencie atendimento médico a ele por causa do tiro no braço que sofreu no momento da prisão, quando tentou enfrentar os policiais. Nós, enquanto advogados da família, continuaremos brigando para trazer a verdade, para que seja feita a justiça, para que nós tenhamos uma pena, pelo menos minimamente adequada ao prejuízo, ao mal causado a essa menina. Tainara saiu do coma induzido e foi levada ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo familiares, ela respondeu a estímulos dos médicos e deve passar por procedimentos de enxertos para recuperar as áreas amputadas. O estado de saúde dela ainda é considerado grave. Na hora que ela acordar, vai ser um baque. Vai ser realmente um baque para ela, porque ela vai olhar e vai falar, acabou minha vida. Acabou minha vida, meus filhos, meu trabalho. Acabou a minha vida. Ela não vai ser fácil a recuperação, porque é uma pessoa que brinca, dança, sobe e desce escada, que tem a energia que ela tem. Hoje ela vai viver uma vida diferente através de cadeiras de rodas, então isso para ela vai ser uma nova fase. Ela é guerreira, vai conquistar tudo de novo dela
que ela mais gosta. Ela é guerreirinha, vai dar tudo certo. Olha, não sejamos hipócritas, são histórias que se repetem, porque, no modo geral, a impunidade ainda prevalece, Carol. Esse é um assunto da maior urgência, da máxima importância. É preciso que a legislação mude no país e que esse crime seja levado com mais seriedade, mais agravamento.